Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, é fascinante. É um resumo bem detalhado do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Um clássico absoluto. Totalmente. E é um livro escrito, sei lá, há quase um século, mas que ainda promete ser um manual para a gente se relacionar melhor. Exato. O nosso objetivo aqui é tentar entender por quê? Por que ele dura tanto tempo? Num mundo de rede social, de interação digital, esses princípios ainda funcionam de verdade? Ou será que são só umas técnicas de manipulação mais sofisticadas? Exato. Essa é a grande questão. E o mais interessante, eu acho, é que o Carnegie não estava inventando a roda, sabe? Ele estava, na verdade, codificando umas verdades bem fundamentais da psicologia humana. Tipo o quê? Tipo o nosso desejo, que é um desejo profundo, de se sentir importante, de ser valorizado, compreendido. Então, a nossa análise hoje vai ser sobre como aplicar isso de um jeito que soe genuíno e não só tático, né? Perfeito. Vamos começar pela base, então? O primeiro princípio que o resumo traz é, para mim, o mais contraintuitivo de todos. Não critique, não condene, não se queixe. É difícil. A minha primeira reação é tipo, tá, mas como as coisas melhoram sem crítica? Como um líder, sei lá, corrige um erro grave na equipe sem criticar? Então, essa é a grande questão que o livro joga no nosso colo. O argumento dele não é sobre não corrigir, mas sobre o como você faz isso. A abordagem. Exato. A crítica direta acusatória, ela ativa o modo de defesa de qualquer pessoa na hora. A gente não lida com criaturas de lógica, e sim de emoção, né? Criticar fere o orgulho e, em vez de gerar mudança, o que gera é ressentimento. A pessoa fica mais preocupada em se justificar do que em aprender. Perfeito. E o resumo que a gente tem traz um exemplo que, cara, ilustra isso de um jeito muito poderoso. A história do piloto Bob Hoover. Ah, essa história é incrível. Ele estava voltando de um show aéreo e, do nada, os dois motores do avião pararam. Simplesmente pararam no ar. Imagina o pânico. Pois é, ele conseguiu planar, pousar o avião, salvou todo mundo, mas a aeronave ficou em pedaços. E a causa? O mecânico. O mecânico. Abasteceu um avião de pistão com querosene de jato. Um erro, assim, primário e muito perigoso. Nossa, no lugar dele, eu ia querer acabar com a carreira do cara. A raiva deve ter sido imensa. Sem dúvida. O jovem mecânico estava lá, aos prantos, devastado, sabendo o que ele tinha feito. Mas a reação do Hoover foi o exato oposto do que se espera. O que ele fez? Ele abraçou o mecânico e disse: "Para mostrar que eu tenho certeza que você nunca mais vai fazer isso, eu quero que você mesmo cuide do meu avião amanhã." Uau! Ele transformou um momento de punição num de aprendizado. É aquilo que o psicólogo B.F. Skinner mostrou, né? O reforço positivo, focar no futuro, é muito mais eficaz que punir o passado. Isso muda completamente a ideia de feedback, né? Deixa de ser punição para ser desenvolvimento. E isso se conecta com os outros dois princípios dessa parte. Faça uma apreciação honesta e sincera e desperte na outra pessoa um forte desejo. Exato. Mas essa da apreciação, para mim, parece um campo meio minado. Na prática, como que a gente diferencia isso de uma bajulação, sabes? Especialmente quando você quer algo da pessoa. A linha é muito, muito tênue. A linha é a sinceridade. Bajulação é egoísta. É falar o que o outro quer ouvir para você conseguir alguma coisa. A apreciação genuína é altruísta. É você ver de verdade uma qualidade no outro e falar sobre ela sem esperar nada em troca. Faz sentido. O resumo cita o Ralph Waldo Emerson, que dizia que toda pessoa é superior a nós em algum aspecto. E nesse aspecto a gente pode aprender com ela. O desafio é treinar o nosso olhar para isso. E sobre despertar desejo? A analogia da pescaria é perfeita. Você pode amar cheesecake, mas não vai usar de isca, certo? Você usa o que o peixe quer. Então, o único jeito de motivar alguém é alinhar o que você quer com o que a pessoa já quer. É falar a língua dos interesses dela. Essa ideia de focar no interesse do outro parece ser o alicerce para a próxima parte do material, que é sobre como fazer as pessoas gostarem da gente. E a primeira dica é: interesse-se genuinamente pelos outros. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas na prática a gente está mais preocupado em ser interessante do que em estar interessado.
É uma inversão de 180 graus do nosso comportamento padrão. A gente passa a vida tentando impressionar, sabe? Mostrando as nossas qualidades. E o Carnegie propõe o oposto. Gasta sua energia descobrindo as qualidades dos outros. Faça perguntas, ouça as respostas. Exato. O exemplo do cachorro no resumo é simples, mas é genial. Um cachorro fica genuinamente feliz em nos ver, sem agenda, sem querer nada. E por isso a gente chama ele de volta. Esse interesse desinteressado é magnético. O resumo também fala muito sobre o poder de um sorriso. E tem a história daquele corretor de Nova York, William Van Aerde, que era um cara super mal-humorado e decidiu, como um experimento, sorrir mais. E a vida do cara mudou. Totalmente. E mudou porque um sorriso comunica na hora. Eu gosto de você, você me deixa feliz. Quando ele começou a sorrir para a esposa, para o porteiro, para os colegas, eles sorriram de volta, o ambiente todo mudou. Ele disse que foi mais feliz em 2 meses do que no ano anterior inteiro. E até a performance no trabalho melhorou. As pessoas se tornaram mais cooperativas com ele. Mas eu fico um pouco cética aqui. Forçar um sorriso quando você não tá bem não pode soar falso, ter o efeito contrário. Eu fico imaginando as pessoas pensando, o que essa pessoa quer de mim. É uma ótima objeção. E a resposta está na diferença entre ação e sentimento. O livro defende uma ideia que a psicologia hoje confirma. Muitas vezes, a ação vem antes do sentimento. Interessante. Se você age como se estivesse feliz, sorrindo, adotando uma postura mais positiva, você pode, de fato, influenciar seu próprio humor. Não é sobre falsidade, é sobre escolher ativamente uma atitude. Começa como disciplina e pode virar um hábito genuíno. Faz sentido. É o fim de até conseguir. Outro ponto que me pegou foi a importância do nome de uma pessoa. Carnegie diz que é o som mais doce e importante em qualquer idioma. É poderoso. Eu admito que sempre usei a desculpa do eu sou péssima com nomes. Mas o livro me fez ver isso como uma baita falta de esforço. E é exatamente isso. Esquecer o nome de alguém manda uma mensagem subliminar de que aquela pessoa não foi importante o suficiente para você. Uhum. Em contrapartida, lembrar e usar o nome dela é um elogio sutil, mas muito poderoso. Mostra que você prestou atenção, que ela se destacou. É um pequeno ato que diz, eu te vi. Isso nos leva a uma das táticas que, para mim, é a mais poderosa de todas e a menos praticada. Ser um bom ouvinte. Essa é fundamental. O resumo conta aquela história do Carnegie num jantar que ele ouviu um botânico falar por horas, quase sem dizer uma palavra, e no final o botânico elogiou como um interlocutor interessantíssimo. É um paradoxo maravilhoso. Para ser interessante, seja interessado. A maioria das pessoas não ouve para entender, ouve para responder. A gente está o tempo todo pensando na nossa próxima frase. Sim. Ouvir de verdade é raro. É dar atenção exclusiva. É fazer a outra pessoa se sentir validada. Tem uma frase forte no resumo sobre isso. A dor de cabeça de uma pessoa é mais importante para ela do que uma guerra do outro lado do mundo. Nossa, que forte! Quando você ouve de verdade, você está entrando no centro do universo daquela pessoa. E essa habilidade de ouvir é, na verdade, a arma secreta para a gente lidar com o próximo ponto, o desacordo. A primeira regra do livro aqui é chocante. A única maneira de ganhar uma discussão é evitá-la. Porque a premissa de ganhar uma discussão já está errada, né? Você pode até vencer na lógica, provar que o outro está errado, mas o que você ganha de verdade? Um inimigo. Um ressentimento. Uma pessoa convencida contra a vontade ainda mantém a mesma opinião. 9 em cada 10 discussões terminam com os dois lados mais certos do que nunca de que estão certos. Então evitar não é ser passivo. De jeito nenhum. É controlar seu temperamento e buscar pontos em comum antes de mais nada. Mas e quando o erro é nosso? A tendência é se defender, justificar. O livro sugere o oposto. Admita o erro rápido e com ênfase. A história do autor com o cachorro dele, o Rex, é perfeita para isso. Ele passeava com o cão sem coleira e focinheira, o que era proibido. Um policial o adverte. Dias depois, ele comete o mesmo erro e dá de cara com o mesmo policial. Ele sabia que estava encrencado. Totalmente. Mas antes que o policial pudesse falar qualquer coisa, ele tomou a frente. Ele se acusou, né? Exatamente. Ele disse, senhor guarda, o senhor me pegou em flagrante. Sou culpado. Não tenho desculpas.
A reação do policial foi instantânea. O que aconteceu? O desejo do policial de se sentir importante, que seria satisfeito ao punir o autor, foi frustrado. Para ele se sentir importante agora, ele precisava ser generoso. Ele começou a defender o cachorro, dizendo que um cãozinho daquele não faria mal a ninguém, e o deixou ir. Que virada de chave! Ao se condenar, o autor forçou o policial a defendê-lo. É uma inversão psicológica brilhante. Isso é muito poderoso. E nessa linha de persuasão, o resumo destaca o princípio de dramatizar suas ideias. Não basta falar a verdade, é preciso torná-la vívida. O exemplo do Steve Jobs com o iPod é clássico para isso. Sim. Ele não disse 5 gigabytes de armazenamento. Ele disse 1000 músicas no seu bolso. Isso cria uma imagem mental, uma conexão emocional. O resumo que a gente tem traz outro exemplo ótimo. Um vendedor tentando convencer um lojista que o caixa lento dele estava dando prejuízo. E em vez de mostrar planilhas, Ele ficou do lado do caixa e para cada cliente que desistia da fila, ele jogava um punhado de moedas no chão. O som do dinheiro caindo, o ato de ver aquilo, foi muito mais persuasivo que qualquer relatório. chegamos à parte final, sobre liderança. Como mudar o comportamento das pessoas sem ofender? A primeira regra é: comece com um elogio e uma apreciação honesta. A famosa técnica do sanduíche. Exato. Mas eu sinto que hoje em dia todo mundo já conhece isso, né? A gente fica só esperando o mas. E é por isso que execução é tudo. O livro sugere uma mudança sutil de vocabulário. Em vez de dizer, fizemos um ótimo trabalho, mas tem erros de digitação, o que anula o elogio, Você diz... você diz, fizemos um ótimo trabalho e, se revisarmos com mais atenção da próxima vez, vai ficar imbatível. A palavra mas cria um confronto. A palavra e cria uma colaboração. Genial. Outra tática que o resumo destaca é: fale sobre seus próprios erros antes de criticar os outros. Isso parece criar uma conexão, né? Total. O autor do resumo que a gente está usando conta uma história pessoal ótima sobre isso. Ele entrevistava estagiários e via que eles ficavam super nervosos. E dizer relaxe não adianta nada. Piora, né? Então ele mudou a abordagem. No início da entrevista, ele contava sobre uma vez que ele mesmo estava tão nervoso que esqueceu o nome de uma rede social, o Facebook. Não acredito. O Facebook, isso quebra o gelo na hora. Completamente. Os candidatos riam, relaxavam, o entrevistador deixava de ser uma figura de autoridade e virava um ser humano que também erra. Ao admitir a própria falha, ele criava segurança psicológica. Por fim, 2 princípios que se complementam muito. Dê à pessoa uma boa reputação a zelar e elogiar a menor melhora. O exemplo do colega de trabalho na Índia é a aplicação perfeita disso. Sim, é uma história transformadora. O colega era visto por todo mundo como lento, ineficiente. A reação padrão seria reclamar, certo? Ou pressionar. Em vez disso, o autor do resumo começou a procurar ativamente por qualquer coisinha que esse colega fazia bem. E quando encontrava, elogiava sinceramente. Às vezes em público ou com o chefe em cópia. Ele estava criando uma nova reputação para o colega zelar. Exatamente. E as pessoas se esforçam para corresponder à reputação que dão para elas. Aos poucos, o colega começou a buscar mais oportunidades de ser elogiado. A atitude mudou, ele virou um dos membros mais proativos da equipe. Então, se a gente for amarrar tudo isso, a grande ideia de Carnegie parece ser um redirecionamento radical do nosso foco. Tirar a atenção de nós mesmos e colocar inteiramente na outra pessoa. Exato. É entender o que ela quer, o que a faz se sentir importante e como preservar a dignidade dela. No fim das contas, a aplicação desses princípios não é sobre manipulação, mas sobre uma forma profunda de empatia e inteligência social. É sobre entender a mecânica das interações humanas para criar relações mais fortes. E isso nos leva a uma questão final. Qual seria? A gente vive numa era de life hacks, de otimização de tudo, inclusive das relações. Muitos conhecem essas técnicas. A pergunta que fica no ar é: como a gente pode aplicar esses princípios de um jeito que seja sentido como autêntico e não como uma performance? Se a outra pessoa sabe que você conhece a técnica, como o interesse genuíno se diferencia da influência calculada? Onde que a gente traça a linha para garantir que essas ações venham de um lugar de respeito real e não só do desejo de conseguir o que a gente quer?